A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. É um prazer enorme estarmos juntos, ao vivo, mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de falarmos de coisas boas, né? Melhorar a psicosfera, assuntos interessantes, e a Iris super animada. Eu sempre estou animada, estou animada e com saudade, porque semana passada eu não consegui vir, então estar aqui ao vivo é sempre um prazer enorme. E semana que vem, no feriado, nós viremos ao vivo. Vamos vir, né? Ó, feriado a gente vai estar aí ao vivo para compensar, né? Para pagar a semana passada. Antes de começar, eu queria dar os telefones para vocês entrarem em contato conosco, porque sem vocês esse programa não tem graça nenhuma. Telefone fixo aqui da rádio 3386-1400, 3386-1400. Já matei minha saudade de Sheilinha. Hoje eu trouxe um bolo de cenoura para Sheilinha. Desculpa aí, foi só para Sheilinha. O WhatsApp aqui da rádio 984867633, 984867633. O WhatsApp do programa As Quintas do Evangelho 971820777, 971820777. Mas você também pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, e colocar lá os seus comentários, que a gente já está lá transmitindo ao vivo, ou agora no YouTube da rádio, né, Hernani? Isso. Coloca lá o seu comentário, que a gente está aqui, olha, cheio de conexões para poder conseguir responder vocês. É um prazer enorme estar aqui. É com muito amor e carinho que a gente faz esse trabalho. E responder vocês, olha, é tudo, sabe? A gente tem... Vamos mandar um monte de pergunta hoje para Iris? Não, pro Hernani. Perguntas bem difíceis. As perguntas são pro Hernani. O tema hoje é bom para Iris. Não. O tema hoje é um tema polêmico, mas a gente não está aqui para criar polêmica. Eu não acredito que Emmanuel fez isso comigo. Qual é o tema que o Emmanuel botou aí? Política divina. Política Hoje divina. Não vamos falar de política. Semana que vem vai ser futebol divino. Não, mas a política aqui é divina, então vamos nos ater à política divina. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, e no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí, Hernani? Quando eu ouço essa passagem, né, nesses 20 anos de Espiritismo, né, a gente vem tentando trazer essa passagem para as questões reais, né, da nossa vida, a convivência familiar, convivência social, das pessoas que nós conhecemos. E de uns anos para cá, o nosso conhecimento sobre a atitude das pessoas, a personalidade das pessoas e o sentimento das pessoas aumentou muito a nossa percepção por causa das mídias sociais. Então havia sempre uma desconfiança de como as pessoas pensavam, o que seria realmente a personalidade delas. Aí a gente vê na televisão, no jornal, um crime ou outro, ou uma caridade ou outra, ou uma ação social ou outra. Você ficava sempre achando que existiam pessoas boas e ruins no planeta. Isso era o normal. E isso sempre me remetia a uma entrevista
que André Luiz deu em 1964, se eu não me engano, no Anuário Espírita. E essa entrevista é interessante porque a primeira pergunta, né, as perguntas ímpares foram respondidas por Valdo Vieira. Chico e Valdo faziam muito isso para ter certeza da veracidade, né, das respostas. Então, os livros, eles escreviam um capítulo e o outro, né, um em São Leopoldo, outro em Uberaba, só para ter certeza de que eles estavam recebendo corretamente a informação, para ter menos erro. Todos com André Luiz. E, nesse caso, era uma entrevista com André Luiz. E aí, a primeira pergunta logo do Valdo quantos espíritos existiam no plano espiritual? Ele faz muito mais elaborada a pergunta, né? Mas eu estou resumindo para a gente, simplificando, mas quantos espíritos existiam no plano espiritual naquele momento no planeta, esperando uma chance de encarnar? E André Luiz fala que esse número ele não é exato, porque alguns migram para fora do planeta, para encarnar em outros planetas, e recebemos espíritos de fora, mas que a média era 20 bilhões de espíritos no plano espiritual. Aí você entra na internet e vê a população do planeta Terra, naquele momento, era de 5 bilhões de espíritos. Então, estima-se que eram mais ou menos 25 bilhões de espíritos no planeta, sendo que 5 estavam encarnados, 20 no plano espiritual. Fazendo uma continha boba, o Enem da época eram 5 alunos para cada vaga na universidade. Então, para você estar aqui aprendendo, desenvolvendo, exercitando o teu conhecimento nessa universidade que é estar encarnado, eram 5 espíritos para cada vaga. Então, tinham 4 no plano espiritual e 1 aqui. Esse era o Enem da época. O que nos leva a entender que estar na carne, estudando, trabalhando, desenvolvendo, aprendendo a controlar teus sentimentos, aprendendo um desenvolvimento orgânico, é um privilégio. Privilégio para poucos na época. Na época de Jesus era pior ainda, eram 100 espíritos para cada vaga, porque era 250 milhões a população do planeta, estima-se há 2020 anos atrás. Então, esse é o primeiro ponto. Estudar é um privilégio. Assim como a gente conhece na vida das pessoas. As pessoas que estudam mais têm mais possibilidade de interação, de aprender, de desenvolver, de ver o passado para errar menos no presente e ter um futuro melhor. Teoricamente é isso que funciona e assim também é o planeta. E aí a gente chega à seguinte conclusão nessa entrevista do André Luiz, que, se eu não me engano, são 32 questões. Se alguém tiver acesso aí pela internet a ela, pode entrar, Anuário Espírita, 1964. Eu acho que são 32 ou 36 questões. E algumas questões ele fala sobre a reencarnação compulsória, que muitos espíritos encarnavam naquela ocasião sem uma programação reencarnatória. É como uma coisa da natureza. A reencarnação é alguma coisa da natureza, né, que acontece mesmo se você não trabalhar ela ou não estiver ali controlando. Então, existiam muitas encarnações sem programação, eram compulsórias, o espírito vai se desenvolver, vai acontecer, mas não tem aquele amparo, aquela mentorização como tem grandes encarnações, ou encarnações já programadas, né, e controladas no planeta, né? Isso é interessante também. Mas aonde que eu quero chegar? Eles falam, o plano espiritual, e André Luiz também passa, né, nessa entrevista, que existem muitos espíritos, a grande maioria dos espíritos no planeta, lá no século XX, na década de 60, mais ainda estava na fase de sobrevivência. Eram espíritos que encarnavam com o objetivo de sobreviver, ficar o máximo de tempo na carne, e que 30, 40% desses espíritos não conseguiam sobreviver, porque ainda não tinha uma evolução, não tinha ainda exercitado organicamente o que é viver na carne. Então, os desencarnes eram muito grandes ainda, muitos desencarnavam muito jovens, e fora que o planeta não estava preparado para amparar todo mundo. Fome, desidratação, doenças, dependendo do local do planeta que você nascesse, a chance de desencarnar era maior. Então, 58%, 60% dos espíritos estavam ainda em fase de sobrevivência, sendo que desses, metade não conseguiam nem sobreviver. E as taxas de mortalidade do planeta eram muito maiores do que são agora. Aonde que eu quero chegar? E uma parte dos espíritos, acima desses 60%, até 95%, estavam vivendo. Então ele já encarnava e logo, obviamente, dependendo do meio, das condições, já conseguia sobreviver. Já conseguia trabalhar, estudar, se relacionar, né, não pensar em um suicídio, por exemplo. Então, uma grande parte, em torno de 35%, conseguia sobreviver. Os 5 que sobraram estavam para servir.
Eram os espíritos mais evoluídos na ocasião. Então, o último grau é sobrevivência, viver, né? Aprender, desenvolver, e os 5% mais evoluídos do planeta estavam servindo. É isso que Jesus fala. Na realidade, a evolução é essa. Você aprende a sobreviver, a vencer as dores, as angústias, a conviver, a aprender em cada situação política, social, como se desenvolver. Depois você aprende a viver. Você vê em famílias, todo mundo desestruturado, um sabe viver, o outro não sabe. E aí você aprende a viver e vai desenvolvendo, aprendendo, né? Criando conforto, segurança para você, passando pelas dificuldades com mais ou menos facilidade, até alcançar um grau de evolução tal que você vem para servir. Era o Chico, é o que Divaldo faz, é o que os grandes, né, exemplos que nós temos, principalmente no Espiritismo, mostram para a gente. Eles vivem para servir. E é isso que Jesus fala. Naquela mesa tinham muitos ali vivendo, que os discípulos de Jesus não estavam aqui para sobreviver. Tanto é que eles deixam de ser pescadores, carpinteiros, cobradores e vivem. Eles têm alternativas. Paulo, de um dia para o outro, deixa de ser um homem poderoso e rico e vai viver. Então eles já sabiam viver. E agora precisavam aprender a servir. E Jesus dizia, aprendam comigo, porque o mais elevado é aquele que serve. E é isso. E é isso que André Luiz traz. E é isso que a gente vive no planeta. Uma quantidade imensa de pessoas ainda sobrevivendo, matando, lutando, sofrendo, morrendo, se desesperando, não conseguindo compreender, não consegue conviver. Outras já vivendo, algumas vivendo melhor, outras piores, mas vivendo. Algumas acumulando, outras desperdiçando, mas é vida. E 5% servindo. E esses 5% são um grande exemplo que nós precisamos seguir para alcançar esse nível que é o do self, né? Sair do ego de querer para você. Porque as pessoas que vivem muito querem muito para elas, né? E passar o self, ao servir o outro. É essa passagem de Jesus. Há 2022 anos atrás, e André Luiz mostrando, e as obras espíritas e o dia a dia nosso na sociedade mostrando que é assim que o planeta vive. A maioria ainda sobrevivendo, alguns vivendo e pouquíssimos servindo para alcançar aí essa perfeição. Quanto tempo que a gente faz esse programa? Em 2 anos? 3 anos, 3 para 4. Acho que essa foi a sua palestra que eu mais gostei. Eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Eu posso dizer assim, eu concordo com ele? Então, já falei agora sobre política, o que eu podia, agora é Iris. O meu comentário pode ser esse. Gostei muito, muito, muito. Vou levar para a vida. É que você não assiste minhas palestras no YouTube. Deve ser por isso. Nem nas casas espíritas. Deve ser por isso. Mas vamos lá. Como eu tenho que comentar anyway, né? Então, vamos lá. O que eu gosto muito dessa passagem? Ela é curtinha, mas o que me chamou mais atenção? Primeiro, eles começam uma discussão acerca de quem é maior. Por quê? Porque essa é a discussão que a gente sempre começa, né? Qualquer trabalho que a gente faz, seja na vida profissional, seja dentro da família. Olha, a gente começa essa discussão criança nas festas de aniversário. Quando começa a cantar de quem é o primeiro pedaço, as crianças ficam ali em volta, né? Que orgulho! E eu não gosto de fazer isso, cara. Que orgulho da criança que recebe o primeiro. Se for um amigo, quando é um parente, não sei o quê, não fez mais do que a obrigação, fez para não deixar o pai chateado. Mas se é o melhor amigo que está ali, imagina o quanto ele não sobe ali na frente de todo mundo. Cara, no meu aniversário são 5 leoas. Iris, Yasmin, Clara, Lívia e Helena. Tudo isso em ordem da importância no bando, né? As 5 leoas, elas ficam com os olhos, cara, pra pular em cima de mim, do esperando bolo. O primeiro pedaço. E não vem brigando entre elas. E aí, quando ele tenta ser político, tipo, vou cortar 5 fatias e as 5 são as não primeiras. Aceitam. A gente não aceita. Eu dei pra minha sogra, cara, não aguentei. Fugi, falei, dei pra sogra, dei pra leoa velha. A gente já sabe que teve um primeiro. Não tem esse negócio dar pra leoa Você véia. Pode não ter dado primeiro, mas o que cortou primeiro é o que tá valendo. Mas as 5 é certo que você vai agradar uma e arrumar 4 inimigas. Então, nós na vida, né, desde criança, a gente tem aquele instinto de eu quero ser o melhor, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o mais bonito. Eu até costumava dizer assim, você pergunta para uma mãe assim, que está grávida,
Nossa, é menino ou menina, quando ela ainda não sabe, né? Não sei, o que você prefere? Tanto faz. Se vier com saúde, tá bom. Tudo mentira. Porque a mãe quer escolher tudo. Ela não quer escolher o sexo, ela quer escolher o sexo, a cor do olho, a cor do cabelo. Não gosta do nariz do meu marido, melhor nascer com o meu nariz. Provavelmente ela escolheu, ela não lembra. Se vai ser médico, se vai ser advogado, se vai ser isso, se vai ser aquilo, com quem ele vai casar. Porque a gente tem uma tendência, né, muito forte, muito material, né, de querer o melhor para quem a gente ama, de querer o melhor para cada um de nós. E essa tendência não é necessariamente uma coisa ruim, porque ela vem do nosso instinto animal de preservação, porque quando a gente estava naquele momento em que a gente estava sobrevivendo, para sobreviver, o mais forte vencia. O maior, né, o melhor, o que mais se adaptava. Então, o que acontece? Quando a gente está vivendo, a gente ainda tem esse instinto de preservação da espécie, de sobrevivência muito forte, só que agora são outras. Quem vence não é o maior necessariamente, nem o mais forte. Eu lembro de uma coisa muito interessante, né? Quando Michelangelo colocou o Davi de Michelangelo na porta lá da academia, ele tinha uma particularidade diferente das outras estátuas da época. Porque sempre que você via, se você olhar na internet, olhar as figuras antigas de Davi e Golias, as pinturas daquela época, era sempre um Davi empunhando a cabeça do Golias, um Davi forte, que não é verdade, porque na história, Davi ele era magro, ele era pequeno, quem era gigante era Golias. E ele vence Golias pela inteligência. Quando Davi de Michelangelo está posto ali, a figura de Davi é um Davi magro, né, muito bem talhado naquele mármore, mas é um Davi magro, e ele esconde a funda, que foi o que ele usou assim Tanto é que quando você olha a estátua, se você olhar na internet uma foto da estátua, você nem vê a funda. Você só vê se ela tiver de costa. A funda é a tiradeira. É a tiradeira que ele usava para jogar pedra e que ele jogou para derrubar o Golias. E aí o que ele estava representando ali? Ele estava representando uma mudança de paradigma. Olha, isso aqui não é a força que vence, é a inteligência. É a pena, né? Porque naquela época a caneta era pena. Então ele estava ali trazendo para a gente uma mudança de paradigma de que a força não ia vencer, que quem ia vencer era a inteligência. E a gente estava vivendo um momento de mudança espiritual e de mudança de evolução no planeta. E hoje a gente está vivendo um outro momento. Né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas ainda estão tentando ser mais inteligentes, porque aí agora ser inteligente virou, né, uma coisa de uma disputa de poder intelectual muito forte, né? E por isso que a gente está tendo tanta As pessoas sempre foram assim, só que agora a mídia social mostra a oportunidade de todas as pessoas falarem. Mas não é só isso, não é só isso. As pessoas sempre foram assim, mas hoje elas têm mais acesso também. Então, antes, alguém falava uma coisa para você e você ou acreditava, ou sabia ou não sabia, e se não sabia, acreditava. Hoje, uma pessoa fala uma coisa para você, você vai na internet e procura. Será que isso é verdade? Será que não é? Né? Você tem acesso, né? E até o acesso oficial que você tem hoje, você já está começando a questionar. Você já começa a questionar. Então, o que está acontecendo? A gente está vivendo uma outra mudança, que é a mudança, né? Não adianta ser só inteligente. Antes não adiantava mais ser só forte. Agora não adianta ser só inteligente. Você precisa ser bom. Então, as pessoas estão procurando pessoas de boas índoles, de pessoas boas. E o questionamento hoje, atual, é a ética. Se você é uma pessoa ética. Não adianta você ser inteligente e você querer o bem só para você e para sua família. Você precisa ser uma pessoa ética. Então, a gente está vivendo uma outra mudança. E no profissional, antigamente, você buscava as pessoas com psicotécnico, né? Depois com QI. Quantidade de inteligência de cada um. Agora, a inteligência emocional da pessoa. É o Q-emotion, é o QE, né? E o Divaldo já fala na espiritual. Q-spirit. Q-spirit. Então, olha como é que as coisas estão mudando. A diferença desses quocientes, eles são muito interessantes. Por quê? Porque eles começaram a perceber, por exemplo, que quem era muito inteligente não necessariamente produzia bem. Por que não produzia bem? Porque ele era muito inteligente, mas ele tinha uma dificuldade de relacionamento, né? Ele era individualista, ele era tímido. Então o Q-emotion é o Q emocional, o coeficiente emocional, é a pessoa que tem uma facilidade de relacionar, uma pessoa que tem facilidade de liderança. O que eles começaram a perceber, que foi o que o Divaldo trouxe do Q-spirit? O Q-spirit é a capacidade
de você tomar as melhores resoluções, independente de ser melhor para você. Então, você começar a perceber que a pessoa que tem um quê emocional, né, um quociente emocional muito desenvolvido, ela não necessariamente ela vai tomar a melhor decisão para a empresa ou para o grupo. Ela pode tomar a melhor decisão para ela, porque ela tem uma facilidade de manipulação muito grande. Então, a gente começou a criar os monstros, né? Colocar pessoas que falam muito bem, pessoas que se relacionam muito bem, mas que só faz o que for melhor para ela. O K-Spirit é justamente a pessoa que, independente de qualquer coisa, ela quer o melhor para a coletividade, ela quer o melhor para o grupo, ela quer o melhor para o planeta. E quando você pensa numa visão empresarial, o que a empresa quer, o dono da empresa quer? O melhor para a empresa, né? A empresa como um organismo vivo. E o planeta é um organismo vivo, né? Se a gente trouxer esse mesmo pensamento para isso, a gente vai começar a pensar que o que a gente quer são pessoas com e uma pessoa que tem essas características são as pessoas que mais servem. São aquelas que mais pensam um ou outro, na natureza, na família. Pode não ser melhor para mim, mas é melhor para todo mundo. Então, é uma característica que Jesus já sabia desde aquela época, por ser o médico das almas. Então, ele olhava e dizia, o maior é aquele, ou o mais evoluído, é aquele que serve. É aquele que está pronto sempre para servir. E aí ele começa a falar para os discípulos, aqui quando eles começam a guerra de quem vai ganhar o primeiro pedaço do bolo, né? Olha, no reino terreno é assim, você tem o rei, que deve ser obedecido, né? Que ele é reconhecido como benfeitor quando ele faz uma ponte, que ele é reconhecido como... Com vocês não é assim. Com vocês, você não pode ser o ovacionado, você não pode ser o cara que está em evidência, você tem que ser aquele que está servindo incondicionalmente. Vocês são meus discípulos, né? E eu criei um reino para vocês diferente, que não é o reino terreno. Então, por que a gente se angustia tanto e por que a gente tem brigado tanto, inclusive na política, né? A gente tem brigado tanto porque a gente está confundindo a política divina com a política humana. Na política humana, cada um está defendendo os seus interesses. E, às vezes, não são interesses, né? Porque eu costumo dizer assim, às vezes são interesses que você não compreende por que o outro está defendendo, mas ele nem está defendendo o interesse pessoal. Às vezes ele defende por medo, às vezes ele defende... Porque é o que ele acredita. Porque é o que ele acredita. Não é o certo, mas é o que ele acredita. Então, mas ele está defendendo um interesse material. E a política divina é um interesse espiritual. Então, a hora que Jesus, que é o governador do planeta, quiser, ele muda tudo. Ele muda fazendo nascer novos espíritos mais evoluídos para dar um gás na nossa evolução. Ele muda levando de volta os espíritos que estão atrapalhando. Os malacas. Que estão atrapalhando. Ele muda, né? Nos intuindo, trazendo uma gama. Ele é o governador do planeta. O governador espiritual. Agora, ele permite que o nosso livre-arbítrio aconteça, mas o nosso livre-arbítrio ele tem que estar sempre ligado. Para a gente que tem uma religião, para a gente que é espírita, católico, evangélico, o nosso livre-arbítrio ele tem que estar sempre ligado à política divina. O que é a política divina? É amar e servir. É fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. E começar dentro da sua casa, começar dentro do seu lar, fazer isso dentro do seu trabalho, fazer isso na sua comunidade, fazer isso nas redes sociais, fazer isso incondicionalmente. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. O que Jesus espera de cada um de nós é que a gente esteja atento, como naquele momento os próprios discípulos não estavam, mas que a gente esteja atento, né? Que Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Mas coitados dos discípulos, eles tiveram 3 anos para aprender. A gente tem 2000 e não aprendeu ainda. Mas peraí, mas eles tinham Jesus ali do lado, né? Mas é mais difícil, né? É mais difícil? A gente já sabe quem ele é, já foi crucificado, já ressurgiu. Tá mais fácil pra gente? Teoricamente, a gente tem mais responsabilidade, né? Eu também acho. Olha só, gente, o papo tá gostoso, mas tá na hora do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está passando por um tema que Emmanuel pregou uma peça com a gente aqui, botou política divina. E eu falei, ô temazinho difícil esse. Mas quem pegou o primeiro bloco, viu a passagem de Jesus e entendeu que a política divina não tem nada a ver com a nossa política terrena. Muito pelo contrário, né? A política divina é conciliadora, a política divina é amar e servir. Então vamos nos aproximar mais da política divina, deixar a política terrena lá para... Eu costumo dizer nas palestras, né, comentar, que na realidade, cada dia que passa estudando o Espiritismo, vendo relato de pessoas que não são espíritas, que vivem experiências, né, de desdobramento, né, de projeção astral, como eles chamam, recebendo essas informações, eu até brinco, né? Eu acho maravilhosos esses médiuns, essas pessoas, porque eles trazem um conhecimento, para mim, empírico. Porque eles vão lá, recebem a mensagem, entendem o que está acontecendo, traz, mas eles não têm a lógica que nós temos, né, da criação universal. E aí é bonito você ver como uma pessoa que não tem essa lógica toda traz a informação correta do que você está estudando. No fundo, se você quiser, e essa é a minha teoria, tudo que a gente vive aqui nessa vida, política, futebol, teatro, amores, família, é só um roteiro. Para o filme ficar interessante, para a série de televisão te entreter, para você querer ficar vivo mais tempo. Quanto mais tempo você conviver com outras pessoas e interagir, mais você evolui. O final é só um, aprender a amar. O resto é roteiro. Ah, qual é o roteiro de hoje? É uma nova série que tu botou na Netflix, você gosta ou não. Então, tudo isso que a gente está vivendo, a esquerda, direita, time de futebol, família, troca de sexo, muda, é só roteiro de entretenimento, para você reencarnar, gostar de reencarnar, porque como eu falei no primeiro bloco, na época de Jesus eram 100 alunos para cada vaga. Na época que André Luiz deu a entrevista, em 1964, eram 5 para cada vaga. Agora são 3, né? 4 para cada vaga. Porque são 7,8 bilhões de habitantes no planeta. E se tem 25 no plano espiritual, quer dizer, está tendo mais chances de você participar. Agora, você tem que gostar de viver. Você tem que gostar de viver. E quem não sobrevive ainda, ele tem que vir gostar de sobreviver. Porque senão ele desencarna. Desencarna, suicida, mata. Mas eu gostei desse roteiro nosso aqui. Eu não vou largar esse osso fácil, não. Ai, meu eu Deus acho que do na céu, próxima eu que vou encarnação... sofrer. As 5 leoas de novo. A gente vai ter que combinar. As leoas voltam. Eu queria mandar um beijo grande para Sônia Regina, do Rio Comprido. Jesus amados, abençoe. Boa tarde, paz e bem, casal ouvinte. Amo muito vocês e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Janira Carneiro de Madureira. Boa tarde, amores. Fiquei com saudade de vocês. Eu também fiquei, Janira. Eu também fiquei. Abraço, muito carinho. Fátima Natalina. Que nome legal, Natalina, né? Eu gostei, eu adoro o Natal. De Duque de Caxias. Boa tarde, casal amigo. Começou o programa maravilhoso de toda quinta. Deus abençoe nessa tarde. Beijo no coração. Nossa, que lindo. Agora eu gostei dela. Mais do que nunca, né? Márcio Andrade, de Belfor Roxo. Boa tarde, casal. Um abraço fraterno para vocês. É o Beto Orlando, que se desdobra para estar em todos os programas da rádio. É o nosso Vou passar no YouTube para deixar meu like. Passa mesmo. Beto Orlando ainda não mandou mensagem aqui, mas olha, mandou aí um beijo grande. Nossa, ele é incrível. Boa tarde, crianças. Estou na escuta. Vou perguntar então... peraí. A política... não tem nada de divino ultimamente. Ultimamente? A política desde a época humana da Grécia não tem tinha nada de divino, não é só ultimamente, não. Mas eu só confio nessa política e nesse político, que é Jesus. Sigo o mestre Jesus. O restante, eu faço até minha parte, votando, sabendo que vou me decepcionar. Rosângela eu também. Costa do Rio Comprido. Mas ela mandou uma pergunta para você. Você falou para mandar pergunta, ela mandou para mim não. Ela botou até escrito aqui, ó. Eu quero que o Hernani responda. Duvido, deve ser uma pergunta bem difícil. A pergunta é: como conviver com amigos espíritas que apoiam a política armamentista? Como não me magoar e nem magoar esses amigos? Pronto, pergunta feita. Essa é a minha vida diária.
né? Por um lado, aí você fala de aborto, magoa um, né? Aí você fala de drogas, né? De liberação de drogas, magoa outro. Aí fala de armamento, magoa o outro lado. Aí fala de pena de morte. A gente tem que falar o seguinte: o que Jesus, o que essas pessoas que estão buscando, a maioria delas, né, a liberação das armas, autodefesa. Pode ter passado por um trauma, por um problema familiar, violência perto da casa dela, falta de policiamento. Então, falta de segurança leva a ele achar que você tem o direito de se defender dessa forma. E aí, duas coisas que eu sempre explico nas palestras e para as pessoas que eu gosto também, que eu convivo e que são armamentistas. Primeiro, nós espíritas já sabemos, talvez precisamos vivenciar um pouco mais, que só acontece conosco aquilo que nós nos marcamos ou que nós plantamos no passado. Então, nada acontece fora da lei de causa e efeito, a não ser que você se coloque em risco. Se você se colocar em risco o tempo todo, que Jesus falou quando foi tentado, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Apesar dele tirar as pedras do caminho, eu não vou colocar minha vida em risco, porque pode acontecer. Porque você gasta o teu fluido vital. Então, você não colocando a sua vida em risco, e você não tendo essa marca do passado, ou mesmo tendo essa marca, mas você, através do amor, cobrir essa multidão do pecado, você não vai passar por essa situação, a não ser que seja uma marca muito forte. Pela prova, né? Pela dolorosa. prova dolorosa. Então, é isso que eu falo. Estar com uma arma primeiro, a não ser que você seja muito treinado, muito preparado, aí quem é assim já tem a arma mesmo, porque é policial, porque, né? Eu acho, aí o Hernani achando, que não te dá uma segurança maior. Eu acho que a maior segurança é você não se colocar em risco e você sempre pensar no bem, pensar no outro e estar ali pronto para servir. Mas alguns casos vão acontecer. Gandhi foi assassinado, João Batista foi assassinado. Por quê? Porque apesar deles serem grandes servidores, ou tinham marcas ou tinham que passar pelo martírio para marcar a história da humanidade. Então é isso, é a lei de causa e efeito, e que os mansos herdarão a terra, não são os violentos que herdarão a terra, e que se tiver que acontecer num extremo, é porque ou você vai passar pelo martírio, ou porque a marca era muito dura. Então, sobre armas, é isso normalmente que eu levo para as palestras ou para as pessoas que me procuram. Mas a pergunta que ela faz aqui, como não me magoar, como não magoar, a gente não pode se magoar justamente porque a gente não sabe o entendimento do outro daquilo, o sofrimento ou que ele já passou dele, em outra encarnação, já pode ter sido assassinado. Traz, né, de achar que se eu tivesse uma arma eu poderia ter me protegido, eu poderia ter protegido. Se todos estiverem armados, ninguém vai provocar violência. Normalmente o pensamento é esse. A dor do outro, né, dessa ou de outra vida, faz ele criar, né, ele criar quem ele é agora e as decisões, os conceitos que ele tem. Então, o que eu sempre falo é, a gente pode e deve ter escolhas. Nós temos escolhas, né? Nós temos opiniões, nós temos escolhas. O espírita tem que ser contra a pena de morte, óbvio, porque está lá nos 10 mandamentos. Você não pode matar ninguém, não é não matar quem eu acho que não merece morrer. É não matar. Mas, às vezes, né, o ser humano está ali e vê aquele crime hediondo, você fala, meu Deus, será que essa pessoa tem... Porque nós somos humanos e nós somos falíveis. Então, mas a gente precisa ser contra, precisa parar, esquecer, afastar esse pensamento. Não, Senhor, desculpa. Né? Tenha em mente, os mansos herdarão a terra. É isso que vai acontecer no final. Agora, eu não preciso me magoar pelo entendimento do outro, eu só preciso me policiar com o meu entendimento. E não magoar o outro com o meu entendimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a minha posição e ser doce. Não, eu te respeito, eu te entendo. Porque no final vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. É aquilo que a gente falou de novo. Se Jesus quiser, ele dá uma canetada e bota quem ele quiser, onde ele quiser. Desde que você não se coloque em risco. Não é? Então, quando eu falo para minha sócia assim, nossa, a gente às vezes vive, puxa vida, o mundo está violento, o mundo está isso, o mundo está aquilo. Eu falei, a gente deveria ter vindo nas encarnações, talvez a gente não fosse tão ruim, mas a gente vinha com aquele grupo invadindo aquelas aldeias e deixando saqueando, deixando todo mundo apavorado, as pessoas tinham medo e agora a gente vive no medo. Pode até ser que você não vá sofrer, mas se você vive no medo, em algum momento você provocou o medo. Faz parte da prova, né?
Mas é difícil, sim. A gente está passando por um momento de transformação e de regeneração. E não ia ser fácil, é difícil. Agora, o importante é a gente ter em mente que todo mundo que luta por uma ideia está lutando pelo que ele acha que é certo, independente de não ser certo, né? De não ser o melhor. Né? E o exercício é simples. Você imagina, né? O que o Putin está criando hoje no planeta invadindo a Ucrânia. Ou ele vai ter que fazer um amor muito grande em algum momento para o futuro e mudar a história da humanidade. O comprometimento coletivo disso, ou ele vai né? ter que passar por essa Como dor. povo. Se o planeta Terra evoluir do jeito que nós estamos esperando, Chico diz que 2057 é um marco. Aonde que ele vai ter que pagar por isso? Vai ser exilado. Vai ser convidado a ser retirado do planeta para estar num planeta que ele consiga ou fazer algo tão maravilhoso que cubra a multidão de pecado, ou que ele passe por um medo que ele provocou aqui. Então, a lei de causa e efeito é isso. É aquilo que você plantou, você invariavelmente vai colher. Por quê? Porque você não se perdoa, porque você se arrepende, porque isso te dói. Então, essas decisões sobre temas polêmicos, né? As pessoas vêm e me trazem... Imagina, né? Eu, como espírita, fazendo palestra, a maioria das pessoas me trazem milhões de justificativas para estar defendendo alguma coisa que nós somos contra, como o aborto, por exemplo. Não adianta trazer essa justificativa toda. Um erro não justifica o outro. O que tem que é educar, tem que entender que as pessoas precisam encarnar, que são compromissos assumidos antes de você nascer, e aquele espírito está esperando aquela oportunidade. Aquele espírito que você está abortando naquele filho, ele é conhecido teu, invariavelmente, ou porque ele gosta muito, ou porque ele não gosta de você. E é assim que funciona. Mesmo as encarnações compulsórias, então você agrava um problema ou cria um problema com um espírito que você amava muito. E a arma é a mesma coisa. Eu tenho que me defender, vou botar em casa porque podem invadir, ou eu moro longe, né? Aí hoje eu não vou sair daqui não, que eu não saí nem do WhatsApp ainda. Eu entendo os argumentos, mas nós como espíritas temos que saber o seguinte: o manso herdará a terra. O não matar. Então eu também tenho que ser manso no trato com o próximo, independente então essas questões ideológicas ele, que têm argumentos de dois lados e motivos, você tem que pegar o evangelho e falar: amigo, é isso que Jesus falou. E eu tenho dar que fazer a outra isso face. com mansuetude. Dar a outra face. É isso que está faltando na gente. Os mansos também. herdarão. Não matar. Eu queria mandar um beijo para a Lígia de Campo Grande, que ela botou assim: deixei meu comentário, meu like, não satisfeita, vim aqui para agradecer a transmissão pelo YouTube. Me proporcionou vê-los, estou adorando olhar para vocês enquanto vocês palestram. Isso cria uma intimidade muito gostosa, ainda mais. Agradece a rádio, que a rádio está campeã, a rádio está profissionalíssima. Eu queria agradecer muito a rádio por isso. Estúdio novo, atendem a gente, dão uma atenção maravilhosa, façam as doações que está valendo a pena e... ainda tem canequinha. Tem canequinha. Queria mandar um beijo para a Índia Lopes, Celso Brito, programa ótimo. Como faço para comprar as canecas? Olha, para comprar a caneca, você tem que mandar uma mensagem para o 21 99 312 7840. 21 99 312 7840. Deixa eu ir para o Emmanuel, senão hoje a gente não vai chegar no Emmanuel. Tem mais perguntas aí? Não? Aqui não, tem um monte aí, né? Mas deixa eu fazer o Emmanuel, senão a gente não vai conseguir ler Emmanuel hoje. Falei que hoje eu não vou embora, não. Hoje eu vou fazer 2 horas de programa, vão ter que me arrastar daqui hoje, hein? Vitorino vem aqui pessoalmente, tira a gente. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve Jesus, Lucas 22, 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus,
não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo na animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa aos que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito, os dons de tua vida, com menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de críticas, sem gritos de condenação. Ama, compreende, perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter a mão à obra? Lembra-te, meu amigo, de que administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Gente, que mensagem é essa de Emmanuel? Maravilhosa. Que mensagem. Eu acho que depois dessa mensagem nem precisa mandar pergunta, né? Tem um monte, porque ela já vai... Cuidado com o dedo aí que você... o meu dedo. Vamos lá. Nossa, é muita mesmo, gente. Eu queria mandar um beijo para Suzy Batista, paz e bem a todos. Ângela Pontes, boa tarde, irmãos queridos, saudade também, é sempre maravilhoso ouvir vocês, deixando meu like, pedindo para que todos que passem por aqui deixem também. Olha aí, gente, vamos deixar o like lá. Adriana Maia, boa tarde, seus lindos, amo esse programa, a voz do Hernani, a gargalhada gostosa da Iris são deliciosos. Viu, Hernani? Eu também gosto da sua voz. Hoje eu tô tão amorosa com ele, né? É porque tá chegando o dia dos namorados, gente. É isso. Só pode ser. Adriana Maia, Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. Márcio Andrade, passando para deixar meu like. Gilceia Werneck, é muito maravilhoso ver vocês. Beijo, gosto muito do programa. Flávio Vitor, boa tarde. Fiquei muito feliz em ter conhecido vocês pelo YouTube. Continue sempre com esse trabalho belíssimo. Que vocês fazem na rádio. Puxa, que lindo, Flávio, obrigado. Ana Maria, muito bom ouvir vocês. Adriana... semana que vem no feriado, todo mundo aí ligado, hein? Adriana, Hernani, ouvindo essa conta boba, como você mesmo denominou, me entristece mais ainda sobre a discussão do aborto legal. Legal para quem? Pois é. Essa questão, né, é complexa demais. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu sou contra o aborto, Iris, e acho que os espíritas deveriam ser por conta de tudo que a gente vê nos livros. Mas, no final, a gente precisa entender que, por mais que seja legal, no sentido de estar dentro da lei, vai continuar sendo imoral. A escravidão era legal e sempre foi imoral. E a conta, ela vai vir, né, pessoal. Vai vir também de forma coletiva, mas também é pessoal, né? O que eu acho que nós espíritas precisamos fazer, ou nós cristãos, né, em geral, independente da lei ou o que está acontecendo, você explicar para a pessoa o que vai trazer dor ou não a ela. E a gente sabe que o aborto vai trazer dor. E já leva a dor daqueles espíritos que estavam tentando vir ali e que tinham os compromissos assumidos. Qualquer nascimento no planeta é algo raro já. É que nem você passar numa universidade e depois não cursar. Você entrar numa escola, tem pessoas que ficam na fila da escola, as mães que estão me ouvindo sabem o que é isso, né? Dias e dias para colocar lá, vão de madrugada para conseguir uma vaga para o filho. Aí quando consegue a vaga, por algum motivo, ele abandona a aula, a evasão escolar. É igualzinho, o espírito está preparado, fecundado e pronto para nascer. Então, o que eu falo, independente do que acontecer, se vai prejudicar a sua vida profissional, se sua família não queria, tem 1000 motivos. Vai te trazer dor no futuro. Então, sendo legal ou não, o que eu tenho que dizer é, vai te trazer dor no futuro. Você ainda vai responder por ele. Não posso apoiar. Não é porque uma lei diz que você pode fazer... E um político que defenda isso, as pessoas que mais
que tenham boas intenções e bom coração, que defendam isso, quando desencarnar, vão ter que trabalhar para resolver as questões que eles criaram. Porque as dores estão lá. André Luiz, você vê no Nosso Lar, quem não lembra disso, busque no livro, uma mulher cheia de marcas que no fazia perispírito, abortos, né? Que fazia abortos. Então, e não conseguia entrar. E às vezes ela fazia na melhor das intenções, porque as meninas eram abandonadas, porque não tinha... Às vezes a pessoa não está fazendo com a pior das intenções, né? Mas vai responder de qualquer maneira. Então o que eu falo é isso, você vai responder por isso. Por mais que você tenha boas intenções, o que você vai fazer? Vai ficar com raiva do Nosso Lar e vai criar uma outra cidadela? O nome disso é obsessão. É você fugir do caminho, né, que o plano espiritual traçou para você chegar a Deus. O importante para gente que é espírita, para gente que é religioso, para gente que sabe que os mansos herdarão a terra, é a gente não atacar o outro. Defender o nosso princípio e não atacar o outro. Olha, não adianta, eu não vou te atacar, eu não preciso partir para um embate. Até mesmo Emmanuel fala, fala, mas sem gritar, sem agredir. E respeitar, entender que ele não está fazendo aquilo por mal, ele está fazendo aquilo porque é o que ele acha que é certo. Que é a evolução dele. É a evolução de cada um. Isso é que é importante. Natasha Slanik, boa tarde a todos. Yara Marzol, maravilhoso o programa de... Montadon. Maravilhoso o programa de hoje. Kátia Pereira, nossa, que excelentes reflexões do nosso irmão, aprendendo muito. Eu também aprendi muito com ele hoje, Kátia, eu vou te falar. Ela não assiste minhas palestras, está tudo no YouTube. Shirley do Rosário, boa tarde, amigos. A Yara de novo. Alto nível esse debate, parabéns, gratidão à rádio. Puxa, que bom que vocês gostaram. Rodrigo Carvalho, boa tarde, Shirley do Rosário, do Rio de Janeiro. Quero parabenizar o aniversário de casamento de Roberto e Adriana. 40 anos de casamento hoje. Esse é um herói. Muito. Ela é uma heroína. Ela é uma heroína. Lindos, lindos. Que Jesus abençoe. A leoa já me ataca, você ilumine vocês. Nossa, olha, a gente está chegando perto. Domingo vamos comemorar o amor. Comemorem o amor. Uma vez as pessoas estavam postando as fotos do casal, de vários casais, aí a pessoa falou assim, Dia dos Namorados, está todo mundo apaixonado, vive mal e posta foto. Posta foto, sim, relembra. Melhora o astral. Melhora o astral, relembra, recupera, se inspira, né? Porque o amor, ele está ali, pode estar esquecido. O pessoal reclama de tudo, reclama de Natal. Pode estar esquecido numa gaveta, vamos puxar essa gaveta, trazer ele de volta, né? E eu acho muito bom, sim, eu adoro comemorações. Falou em comemoração, é comigo mesmo. Regina, boa tarde, irmão, estou aqui na escuta, falo de Maricá. José Manuel, 100 likes hoje, pessoal, que bom. Arione Carvalho, abraços ao casal, ouço o programa desde o ano de 2016. Denise Melo, boa tarde, queridos. Elaine Cristina, ótima reflexão. Gente, olha, são tantas mensagens que a gente não está conseguindo. Deixa eu ir aqui para o Face. E eu estou muito feliz com essas mensagens todas. Depois eu respondo todos. Eu quero ver se no feriado eles vão estar também aqui com a gente. Eu quero todo mundo aqui no feriado, hein? Hoje vão tomar um goró e não vão participar. Não, Corpus Christi. Quem vai tomar goró é Corpus Christi, né? Corpus Christi. Marilene Melcíades, boa tarde a todos. Cris Duarte. Jadete Gomes, boa tarde, amores. Sandra Ferreira Monteiro. Valéria Lemone, Ana Paula, Kátia Reis, boa tarde a todos, especial aos amigos queridos Iris e Hernani, um bálsamo na minha vida. Oh, vocês são lindos. Eliette Barbosa, Mônica Anes, boa tarde a todos. Irradiação eu sempre coloco, tá? A gente não fala aqui os nomes, mas eu sempre coloco. Regina Barcelo, David... José Manuel dos Santos, boa tarde, Iris Hernani, família da Rádio Rio de Janeiro, abraços fraternais, com dose dupla, YouTube, Facebook. Acho que ele está aberto lá com tudo, eu adorei isso. Ouvindo com atenção, porém, se misturar o futebol vai estragar, Hernani. Eu também acho, quanto mais eu, que torço pro Flamengo, deixa fora. Kátia Reis Iris, concordo com o Hernani, hoje está demais, viu? Ela também achou que você está demais hoje. Shirley do Rosário, Maria Silvia, boa tarde. Essa passagem da Bíblia está onde? Essa passagem está em Lucas, capítulo 22. Eu comecei do versículo 24, mas Emmanuel, ele fala do 27. Cara, eu adoro quando as perguntas vêm onde está o capítulo, qual é o evangelista que eu quero ler. Cara, eu fico tão feliz muito quando legal. alguém...
Lúcia, Portugal, amo vocês. Peço irradiação, eu tô colocando. Gente, tá acabando. Olha, eu preciso me despedir. Eu queria muito continuar aqui com vocês. Ler todas as mensagens de carinho. Vou ler todas elas. Garanto a vocês. Tenho um prazer enorme e fico muito feliz. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o grau da sua dificuldade. Eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade. Você tem um Mestre Jesus. Eleva teu pensamento, chama Jesus, pede o Pai para te dar força, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado e que, independente do tamanho do seu fardo, ele vai estar atenuado, ele vai estar leve e que vai acontecer o que for melhor para você. Que Jesus nos abençoe. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quinta